Fala galera do Info Botafogo, meu nome é Matheus Medeiros, para você que não me conhece. Mais um canal aqui hoje e para falar novamente do assunto que está aí deixando os torcedores à flor da pele. Yaya Touré, né? Te peço para você já se inscrever no nosso canal, você que está chegando aqui agora, que não me conhece, compartilha o nosso vídeo lá no teu grupo de WhatsApp, do teu amigo, da tua família, daquele cara botafoguense que tu conhece, compartilhe lá o nosso vídeo, que aqui no Info Botafogo é 100% notícias do Alvinegro, beleza? Falando agora de Yaya Touré, para você que ainda está meio perdido aí nessa negociação aí louca entre Botafogo e Yaya Touré, e o Vasco agora, né? O candidato à presidência do Vasco, Levinciano, ontem em seu Instagram anunciou Yaya Touré como novo reforço do Vasco, caso ele venha a ser eleito presidente do Vasco da Gama. E essa notícia pegou todos de surpresa, né? Principalmente a diretoria do Botafogo, que ontem negou, falou que ligou para o empresário também não sabia de nada, mas hoje veio a confirmação. Realmente, Yaya Touré está acertado aí com o presidenciável, vamos chamar assim, do Vasco da Gama. E o Botafogo se revoltou, né? Vou dar minha opinião aqui sobre isso, tá? Você pode concordar comigo, você pode não concordar, deixe seus comentários aí. A intenção é essa mesmo, é criar um debate aqui no canal. É um canal opinativo, eu não tenho razão de tudo, eu estou dando somente a minha opinião. Então, para mim tem dois lados nessa história, né? A postura da diretoria do Botafogo frente toda a negociação e também a postura do Yaya Touré, né? Você que é torcedor do Vasco, se você vier aqui no canal também, você vai perceber que em nenhum momento eu vou falar mal do Vasco, vou querer denegrir a escolha do Yaya Touré. A intenção não é essa. A questão, primeiro eu vou falar da postura da diretoria do Botafogo, que é o que me interessa nesse caso. O Botafogo, desde o início da negociação, adotou uma postura, na minha visão, errada da negociação. Uma negociação desse porte, o Yaya Touré é um grande jogador, uma lenda do futebol, apesar dos seus 37 anos, eu não vou aqui agora, só porque ele acertou com o Vasco, querer denegrir o jogador, falar que ele foi um mau jogador. Muito pelo contrário, Yaya Touré realmente é um jogador fora de série, tecnicamente, apesar dos seus 37 anos. Mas a gente sabia que para o Botafogo é um jogador de idade avançada, mas que traria um marketing absurdo. Terá notícia no mundo inteiro, já está sendo notícia no mundo inteiro esse acerto dele com o Vasco. Só que a postura da diretoria do Botafogo nessa negociação específica, na minha visão, ela foi vazada demais. Sempre via notícias, detalhes das negociações através do diretor Ricardo Rotenberg pelo seu Twitter. Todo dia você entra no Twitter, tinha uma notícia do Ricardo Rotenberg referente à negociação, ele dando algum detalhe, ele falando alguma coisa, sabe? Aí ele chega igual ele fez pro Zé Passini, do meu amigo do Seleção Alvinegra, numa negociação com o Obi Mikel. Não, é 1º de abril, não tem nada, não temos dinheiro. Aí daqui a pouco, dois dias depois, aparece, Botafogo negocia com o Obi Mikel. Aí com o Yaya Touré, não tem nada, não aconteceu nada. Aí 2 dias depois o Montenegro vai lá e fala, não, realmente, o Yaya Touré está perto. Em quem acreditar, né? Fica muito difícil você ter credibilidade quando você fala uma coisa e na verdade é outra. Quando a tua intenção é mentir, a palavra é essa. Quando a tua intenção é mentir em determinadas situações, fica difícil, né, você ter credibilidade, né? Então, essa negociação com o Yaya Touré talvez sirva de exemplo para o Botafogo para fazer as coisas em sigilo. Um tipo de negociação desse porte, como o Yaya Touré, como foi com o Honda, aí você pode virar para mim e falar, mas acertou com o Honda desse jeito. Aí eu quero depois entrar na postura do Yaya Touré e na postura do Honda. Foram posturas totalmente diferentes. Mas primeiro, continuando aqui na questão da diretoria do Botafogo. O Montenegro dando entrevistas falando, agora é ele que liga para nós. A gente precisa entender o que é isso. Será que o Yaya Touré ligou uma vez para o Botafogo e ele já está falando, agora é ele que liga pra gente? Não sei o quê. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Isso é postura de torcedor. O torcedor, tem muito torcedor que me manda mensagem falando, poxa, você reclama do Rotenberg, mas eu acho legal a postura dele de se comunicar com a torcida no Twitter, eu acho que a torcida tem um direito de saber o que está acontecendo. Olha, é muito legal eu, como torcedor, ver o meu diretor se comunicando com a torcida, mas eu, como profissional, eu não acho legal. Eu acho que a gente tem que saber separar o torcedor do profissional.
Como torcedor, eu acho bem legal a comunicação dele com a torcida. Mas como profissional, ele só dá margem para outros clubes ficarem sabendo das negociações e ir lá atrás do jogador que ele está querendo contratar. E isso aconteceu com o Yaya Touré e isso aconteceu com o Honda também. A gente sabe muito bem que o Honda só não acertou com o Santos porque o Honda é um homem de palavra. O Honda é um outro tipo de pessoa. O Honda cumpriu o acordo verbal dele com o Botafogo e não quis nem escutar a proposta do Santos, que foi atrás do Honda. Mas ele preferiu manter a palavra dele. Já o Yaya Touré, que é o outro assunto agora que eu quero entrar, a postura do Yaya Touré foi de uma postura totalmente antiética, de uma postura que beira ao mau caratismo, essa é a verdade. Porque, Matheus, mas ele pode escolher para onde ele quer jogar, ele foi pro Vasco, preferiu o Vasco, ok. A questão aqui não é falar que ele preferiu jogar em A, B ou C, a questão não é essa. Ele pode e deve jogar onde ele quiser. A questão aqui é o seguinte, o Botafogo perguntou a ele, segundo seus dirigentes, Yaya, você está negociando com o Vasco? Tem alguma coisa com o Vasco? Ou você está negociando só com o Botafogo? Segundo os dirigentes do Botafogo, Yaya Touré negou qualquer tipo de negociação com o Vasco. Aí você começa a faltar com respeito, na minha opinião. Você pode chegar para o dirigente do Botafogo e falar, olha só, realmente, eu tenho uma proposta do Vasco, eu tenho uma proposta de outros clubes e tenho uma proposta do Botafogo. Eu vou analisar e responder depois qual que eu vou decidir ir jogar, qual que eu vou aprovar, qual que eu vou escolher, ponto. E aí o Botafogo adotaria outra postura, provavelmente. O Botafogo não seria tão otimista igual estava sendo. O Botafogo talvez seguraria um pouquinho mais nos comentários. Entendeu? Porque o que causa a grande expectativa e agora a frustração do torcedor botafoguense são todas as declarações ditas pelo Botafogo. Depois que, na primeira vez, quando vazou aquele vídeo, outro erro já, vazou o vídeo dos profissionais de marketing de dentro do Botafogo. Um amadorismo absurdo. Qual empresa que você vê vazando informações confidenciais? O cara que vazou a informação confidencial dentro da empresa, ele é demitido com justa causa. Mas no Botafogo nada acontece. Isso é rotina, vazar informações confidenciais do clube, né? Então é um outro tipo de postura, né? Nada profissional. O que a gente chama de amador é isso. O que a gente chama de amador é isso. Posturas que não são profissionais. Então depois daquele vídeo que vazou, o Botafogo falou, olha só, paramos de negociar com o Yaya Touré, as portas estão sempre abertas, então se ele decidir vir para o Botafogo depois, a gente vai voltar a conversar, mas nesse momento encerramos as negociações. Pronto, a torcida ficou triste, mas a torcida se acostumou com a ideia. Falou, não galera, deixa pra lá, o Yaya Touré não se decide, uma pena, seria legal se ele viesse, mas não deu. Pronto, a torcida teve uma primeira frustração, mas uma frustração menor. Partimos para o Obi Mikel. Já estava até se esquecendo do Yaya Touré. Ou então, sem Obi Mikel, já tinha esquecido do Yaya Touré. Dias depois, volta a diretoria do Botafogo de novo a confirmar que estava negociando com o Yaya Touré e que após a pandemia de coronavírus, as chances eram grandes de acontecer. Pronto. Criou-se novamente uma grande expectativa na torcida do Botafogo. Que estava esquecendo o cara, voltou a tudo de novo à tona. E aí a Touré no Botafogo, notícia daqui, notícia dali, aí você vai lá, conta pro teu amigo que é flamenguista, vai lá, conta pro teu amigo que é tricolor, zoa ele, fala, olha só, Honda já veio, e aí a Touré tá vindo. Tudo isso causado pela diretoria do Botafogo. Expectativas foram criadas, novamente. E agora toma-lhe um chapéu, esse é o nome, toma um chapéu do Vasco, do candidato a presidente do Vasco. E aí a frustração é muito grande, né? Aquele torcedor que foi lá zoar o flamenguista tá mandando mensagem para ele, zoando ele, o vascaíno agora tá zoando ele, e o torcedor novamente tem que procurar explicações, tem que rebater as zoações, por conta de uma postura lamentável, na minha opinião, da diretoria do Botafogo. Essa é a minha opinião. Acho que a diretoria do Botafogo não aprendeu nada com o caso Honda. O Honda teve proposta do Santos, ia ter proposta do Santos, mas negou qualquer tipo de acordo por já estar palavrado. Aí agora eu vou entrar na questão do Yaya Touré. Realmente, eu já tinha dito aqui, Yaya Touré beirou o mau-caratismo realmente a postura dele, mas a gente tem que esperar
de pessoas diferentes, atitudes diferentes. Não vai ser todo mundo que vai ser como o Honda. Não adianta agora vir atacar o jogador, chamar o jogador de mau caráter. Cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem a sua postura. A postura dele, para ele, pode ser certa. Para a gente errada, mas para ele a postura dele pode ser certa, né? Agora, a questão que fica agora é que ainda bem ele acabou não vindo para o Botafogo. É uma postura lamentável, a gente não sabe o que seria dele aqui. E um jogador com esse tipo de postura seria um jogador que talvez viesse a acarretar problemas no Botafogo. Mas ir para o Vasco em si é uma grande contratação. Acho que o Vasco vai ganhar muito marketing em cima dessa contratação. E a Yaya Touré realmente é uma lenda do futebol. Manchester City, Barcelona, um jogador com um currículo imenso, mas toda essa negociação acabou gerando toda uma expectativa e frustração enorme para o torcedor botafoguense, que, para mim, na minha visão, agora tem que se atentar a Botafogo SA. Notícias boas vindo agora da Botafogo SA, que deve estar saindo agora em julho, no máximo. Botafogo agora voltando a fazer tipos de negociações com grandes jogadores, fazer contratações sem ser de empréstimos ou então jogador em fim de contrato, voltando realmente a ter condições de fazer contratações boas, contratações com potenciais de venda futura e contratações que pode ir lá naquele time grande lá do Rio Grande do Sul, naquele time grande de São Paulo e tirar o jogador daquele time. Porque a gente se acostumou a ver o Botafogo a só fazer contratações pegando jogador de time de Série B, de time de Série C, e isso não é o normal. O normal é o Botafogo ver algum destaque de algum clube, o Botafogo ir lá e pegar o destaque desse clube. É isso que o Botafogo tem que fazer, é isso que eu cobro do Botafogo de fazer. Revelar jogadores, o CT vai ser muito importante para isso. Então, vamos cobrar do Botafogo ser profissional na Botafogo SA, nessa transição para Botafogo SA, ser profissional na questão do CT, que vai ser muito importante para o Botafogo fazer grandes jogadores, subir grandes jogadores da base, revelar grandes jogadores e depois vender esses grandes jogadores, até para fazer a roda girar, para fazer a receita do Botafogo sempre ser grande dentro do ano. É isso que o Botafogo precisa voltar a fazer. Quanto o Yaya Touré, página virada, vamos para frente, vamos seguir. Parabéns ao Vasco, parabéns ao Levenciano, né? Não sabemos se ele vai ganhar ainda lá, provavelmente vai, né? Depois de uma contratação dessa. Parabéns ao Levenciano, parabéns ao Vasco e à diretoria do Botafogo, principalmente ao diretor twitteiro lá que gosta de ficar fazendo tweet. Tomara que ele aprenda agora e não fique passando mais vergonha. Valeu, galera!